Olá a todas e todos. Estamos aqui numa colaboração entre o canal Paraíso Brasil, do Movimento Paraíso Brasil, e o canal Cinedi. Estamos aqui com o Rafael Barbosa. Ele é formado em Direito pela UFRJ, tem pós-graduação no Instituto Superior do Ministério Público e outra pelo IBMEC, especialista em Direito Social, e vai falar aqui com a gente sobre a questão do Uber, questões que envolvem o trabalhador no Brasil e uma decisão da justiça inglesa inédita que, que foi favorável aos trabalhadores de aplicativo, especificamente do Uber, e vamos abordar brevemente uma introdução a essa questão do trabalho, como que está essa questão aqui no Brasil, como a questão é vista pela doutrina do direito social e, e como que o trabalhador brasileiro, quais são as perspectivas para o trabalhador brasileiro que ganha a sua vida com aplicativos. Eu sou Tiago Varanda, do Movimento Paraíso Brasil, sou economista, tenho mestrado em Relações Internacionais, trabalho com políticas sociais, então também tenho essa preocupação da área social, da área do trabalho, e vamos aqui trocar uma ideia sobre isso, tanto para, eu acredito, Rafael, tanto para pessoas interessadas nos direitos sociais e na questão política que tem por trás disso, mas também dar algumas dicas de questões ligadas ao direito do trabalhador, né, ao direito individual de cada um. Muitas pessoas atualmente ganham a vida completamente ou parcialmente com aplicativos, e eu acho que é um tema super relevante para a gente trazer aqui. Boa noite, Rafael. Pode dar aí as boas-vindas para os nossos telespectadores. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer ao Tiago Varanda por ter me convidado a participar aqui do canal. É um orgulho participar desse canal que aborda assuntos relevantes, temas atuais, que estão tendo repercussão tanto em mídias alternativas como essa, como também nas mídias de grande enclave, nas mídias que assumem grandes audiências, também repercutiram aí, até porque foi uma decisão da Suprema Corte da Inglaterra, numa questão social do momento. Eu diria que essa questão é a questão social do século XXI, 100 anos depois aí, do início da era do capitalismo mais selvagem, no século XIX, onde nós tínhamos a exploração de trabalho por crianças, de grávidas, em condições desumanas, né? E para a sobrevivência do próprio capital, o direito do trabalho foi surgindo, as legislações trabalhistas também veio surgindo, e então os trabalhadores foram ganhando seus direitos, foram tendo reconhecido a causa, né, a questão social 100 anos atrás. Então, 100 anos atrás, essa expressão questão social era muito bem empregada já tinham as repercussões nos sindicatos, e os sindicatos brigavam entre a luta era também por uma jornada de trabalho, uma determinação de uma jornada de trabalho, porque as jornadas de trabalho eram extenuantes, né? Acima de 12 horas diárias, chegavam a 14 horas. Você não tinha proibição de trabalhos menores, você tinha um ambiente de trabalho completamente insalubre. Perdão. E hoje nós estamos vendo essas questões se reaparecerem com um enfoque um pouco diferente, né? Já numa era completamente digital. Então, nós temos aí o crescimento, a digitalização do trabalho e a digitalização do trabalho um crescimento exponencial, né? Um crescimento
alucinante, principalmente após a pandemia e as medidas de enfrentamento que determinaram aí o isolamento social como medida de maior eficácia, né? Estamos aí em março de 2021, um ano após o início da pandemia e novamente as medidas de enfrentamento com o isolamento social no mundo inteiro vem acontecendo, no Brasil também. E a questão social do momento continua sendo essa, né? Não só dos trabalhadores por aplicativo, como também podemos expandir aí para os trabalhadores em suas casas, trabalhando de forma telepresencial, em home office. O home office hoje é uma realidade na maioria das empresas, né? As empresas precisaram se adaptar de forma rápida a essa situação e os empregados também, de forma mais rápida ainda, tiveram que se adaptar. É interessante, Rafael, porque quando começou esse debate do Uber, tinha muita gente falando da coisa inevitável, o avanço tecnológico, e que não tinha como regular isso, que era uma realidade, que as pessoas tinham que aceitar. Teve muito protesto na época de taxistas, e acabou que muitos taxistas migraram para trabalhar com aplicativo ou fazem uma coisa um pouco híbrida. E o que você está falando aí de 100 anos atrás, da Revolução Industrial, que é até anterior a isso, mas que os direitos começaram a ser construídos mais no início do século XX, né? Na primeira metade do século XX, mas também eram mudanças tecnológicas, né? A fábrica movida a vapor, o trabalho repetido, eram mudanças tecnológicas e começou com um regime de trabalho desumano, pior do que do mundo anterior, do mundo feudal, com ritmo de intensidade, igual você falou, criança, mulheres grávidas, não tinha nenhum parâmetro, não tinha limite de hora trabalhada, tinha gente que desmaiava no chão de fábrica, e isso tem um aspecto tecnológico, o vapor, as máquinas, a forma como o trabalho foi composto. E agora, nessa tecnologia digital, também vem a tecnologia realmente tem mudanças tecnológicas que impactam no mundo do trabalho, mas isso não significa que o governo e as instituições não possam proteger o trabalhador e criar regras de proteção a esse trabalho. Então, uma coisa é a mudança tecnológica, que ninguém vai deter, ninguém vai falar, só vai ter táxi, não vai ter mais aplicativo de transporte individual. Isso é uma coisa, mas a regulação disso, como sociedade, a gente estar preocupado com essa regulação desse trabalho, a proteção desse trabalhador em termos de horas trabalhadas, em termos de controle, elementos que você vai apresentar aqui. O Rafael fez um vídeo, depois a gente pode botar aqui no link, um vídeo muito bom no canal Cinedi, que ele aborda os aspectos do direito do trabalho e a leitura atual no Brasil, em termos de direito, do direito do trabalhador, esse direito social que o Rafael trabalha. Então, ele vai botar aqui nessa conversa mais ampla, mas também a gente vai colocar o link para esse vídeo muito bom que acabou que foi o provocador desse nosso programa. Perfeito. Você abordou aí de forma bem sintética a questão e que eu queria dar uma retomada. Primeiro, eu agradeço a postar aí o link do meu vídeo, porque acaba gerando mais engajamento lá, e eu procuro justamente o público que assiste o seu canal, que está sempre aí presente, porque é esse pessoal que eu estou me orientando também para os vídeos, né? Que eu acredito que a advocacia também tem um pouco de ativismo, né? Então, a gente faz um pouco de uma coisa, um pouco de outra,
e assim a gente vai trabalhando, até para ter um ambiente aí salutar de trabalho e que vai ser importante não só para mim, como para os meus pais. Mas, em relação à questão da revolução, das revoluções industriais, você tocou no ponto mesmo. As tecnologias, da maneira como elas foram aparecendo e surgindo, sendo descobertas, elas realmente mudaram a dinâmica de trabalho, assim, mudaram a dinâmica das relações de trabalho. E sempre quando, inclusive, principalmente quando o carvão foi descoberto, né, no início do século XIX, né, quando o carvão foi descoberto, teve um impacto social muito grande. E depois, mais à frente, com a segunda revolução industrial, através do telégrafo, né, da energia elétrica, novo impacto social também, novo impacto nas dinâmicas de trabalho aconteceram, e depois na questão tecnológica e informacional. E, por fim, agora, essa quarta revolução industrial, estamos falando aí de internet das coisas, de automação robótica, de inteligência artificial, estamos falando disso tudo hoje. Então, estamos sendo verdadeiros testemunhas, estamos testemunhando o que essa revolução causa nas relações de trabalho. Hoje, podemos falar que estamos aí em plena... foi maximizado a questão da digitalização do trabalho, foi maximizado em razão da pandemia. Estamos aí no topo desse crescimento, né? Então, vai surgir também, esperado, né, desemprego, essas questões, mas ninguém aqui é contra a tecnologia. Como você falou, foi perfeito isso. A gente não está defendendo o retrocesso de tecnologia, nada disso. Mas o que se defende dentro até para que ocorra um ambiente de progresso tecnológico, é importante se regular. E mais importante ainda é saber o que essas tecnologias vieram para melhorar as nossas relações, o nosso convívio social, né? Porque se a gente criar tecnologias que elas não estejam bem orientadas, né? Para um fim social, para um fim de melhor convívio, de que orientado para que aumente a produção, de maior eficiência, e as pessoas possam ter maior gozo do seu ócio, né? Mas, por outro lado, o que a gente está vendo é que tem pessoas trabalhando mais, criando aí uma jornada de trabalho mais exaustiva, né? Por exemplo, temos aqui no Brasil a questão do teletrabalho hoje, previsto lá na CLT, no inciso 3 do artigo 62 da CLT, após a reforma trabalhista, né, que incluiu esse inciso no artigo 62, excetuando, por exemplo, a questão do limite de duração de jornada do teletrabalho. E você tem aí também o cara que está lá, o motorista está trabalhando, né, efetivamente ele está prestando um serviço para a Uber, porque ele gera ali um lucro, ele tem uma mais-valia, né, naquele serviço. Ele também quer o direito dele de se desconectar, ele quer o direito dele de ter uma pausa para o almoço, um intervalo intra-jornada, ele quer ter um intervalo interjornada, ele quer, por exemplo, descansar, né? Ele quer chegar em casa e poder ter um convívio com a sua família, ele quer ter o direito às férias, que também estão aí dentro, digamos assim, de um direito à desconexão. Então, assim, esse trabalhador que pode ser, em alguns casos, e eu diria até que na maior parte dos casos ele poderia ser considerado um empregado, como decidiu a Suprema Corte da Inglaterra. Então, assim, o Brasil também vai se posicionar uma hora sobre isso. O interessante é
Primeiro, sobre essa questão do trabalho, né, e da jornada, a gente vai começar a entrar aí na decisão da Suprema Corte da Inglaterra. Eles estão considerando que enquanto o trabalhador estiver logado, ele está trabalhando. A gente fica com uma imagem de que o trabalhador, só quando ele está dirigindo, ele está trabalhando, né? E eu morava aqui em Brasília, no plano piloto, num ponto era uma sombra boa, assim, tinha uma mangueira gigantesca e virou ponto de Uber. E o pessoal ficava ali, alguns conversando, começou a virar um híbrido de um ponto de táxi, porque tem alguns colegas que se conhecem e se conversam, mas também tem uma competição. Bem, o ponto de táxi também tem uma competição lá, mas são regras estabelecidas ali, daquele pequeno conjunto de trabalhadores, que é o táxi que está na frente, se ligar, tem uma ordem de quem vai pegar. Eu não sei como isso funciona no Uber, se fica lá um querendo pegar a corrida mais rápido que o outro, não deve ter uma regra social ali, coletiva, um pequeno regramento daquele grupo para fazer isso. Então, eu via um ambiente mais isolado, assim, cada um no seu carro, esperando ali a corrida e uma baixíssima interação entre os trabalhadores. E eles estão ali numa tensão, né, esperando a próxima corrida. Tem a corrida mais longa, que vai gerar mais receita para ele. E isso é um momento de tensão, é um momento de trabalho. Ele não pode desligar ali, não é um momento de relaxamento. Ele não está dirigindo, mas ele está trabalhando, né? Com certeza, com certeza. Ele está esperando a chamada do aplicativo e ele está trabalhando. Ele está descansando quando ele está desligado ali, o aplicativo está até desligado. E aí sim, ele pode se considerar assim como uma pausa, um intervalo para almoço. E o aplicativo, em alguma medida, força ele a ter uma certa jornada, né? Permite escolher uma corrida de ida e uma corrida de volta, assim, que seria a corrida da onde a pessoa mora, onde o trabalhador mora, do Uber, para o centro da cidade. Aí ele consegue escolher uma corrida para não fazer essa viagem sozinho e uma corrida de volta. O resto tudo ele tem métricas, tem sistemas de incentivo e punição se ele tiver ou não trabalhando, né? Isso começa a qualificar. Você podia falar, antes da gente entrar na decisão mais a miúde da Suprema Corte da Inglaterra, podia explicar como é que está no direito brasileiro atualmente, como isso está sendo visto, como que está a jurisprudência disso, até que ponto a coisa dá para antever um resultado do sistema de proteção do trabalhador brasileiro, se as cortes já estão criando uma jurisprudência favorável ao trabalhador ou aos aplicativos, como que está essa questão no Brasil e o que é usado dentro da doutrina do direito para qualificar essa relação de emprego ou não do trabalhador de aplicativo. Então, Thiago, nesse ponto você estava abordando a questão da autonomia. E a autonomia aí que você falou é bem interessante porque é a autonomia que é enquadrada hoje de maneira majoritária pelos tribunais, justamente como um prestador de serviço autônomo. E aí eu pergunto de forma retórica, onde está a autonomia de um trabalhador que tem que aceitar ou recusar? E se recusar de uma maneira reiterada, ele pode ser bloqueado, né, o uso ali do aplicativo. Então, assim, essa autonomia ela não se encontra presente. Você mesmo falou, são duas corridas, uma para definir o destino final e outra para no decorrer ali,
na intercorrência do trabalho. Bom, os tribunais hoje têm decidido de forma majoritária no sentido de não reconhecer o vínculo de emprego. A questão central é o vínculo de emprego. E aí o emprego no direito do trabalho está definido no artigo 2º e 3º da CLT. E ele tem suas características, que são a subordinação, a pessoalidade, a não eventualidade, né, a alteridade, que é o risco do negócio, e eu falei o quê? Subordinação, não eventualidade, pessoalidade, Alteridade. onerosidade e a questão da alteridade, né? São esses 5 elementos aí. E esses 5 elementos eles têm que estar obrigatoriamente presentes numa relação de emprego. Porque a relação de trabalho é o gênero e a relação de emprego é a espécie. Então, a relação de trabalho, ela comporta, por exemplo, o trabalho autônomo, né? É o gênero, né? Então, o trabalho autônomo é outra espécie da relação de trabalho. Aí, a relação de emprego é a espécie em que tem um vínculo de emprego e tem os direitos previstos lá na CLT. Tá? Então, você tem a carteira assinada, férias, 13º, FGTS, você tem outra série de direitos aí previstos na intervalo de duração de jornada, intervalo, intrajornada, interjornada, e por aí vai. Vai depender de cada característica aí do emprego. Mas o que tem é que esses cinco elementos têm que estar presentes. E esses 5 elementos estando presentes, nós temos aí a caracterização do vínculo de emprego. O principal elemento é a subordinação. A subordinação tem uma pessoa que está subordinada a um superior hierárquico, né? Digamos, o patrão tem um empregado, funcionário e o patrão. O patrão ele exerce um poder hierárquico sobre o empregado, que está subordinado ali aos seus comandos, né? E como isso poderia se encaixar no aplicativo, seja Uber, seja Food, seja Rappi, enfim, não precisamos entrar aqui em detalhe, né? Como isso poderia encaixar. Você tem a subordinação ali quando, por meios telemáticos, você tem o controle de jornada, né? Você por meios telemáticos, define qual vai ser a pessoa que ele vai pegar, qual vai ser o preço utilizado, né? Qual carro, modelo de carro que ele vai estar vinculado, não é isso? Então, você pode caracterizar a subordinação através desses elementos, né? Você, inclusive, sob pena de bloqueio do aplicativo. Então, assim, ele não está lá, abre o aplicativo, faz seu transporte e vai embora. Não, ele também tem que se adequar às regras internas da empresa, né? Fazer uma entrega em tanto tempo, estar vestido de tal forma, com determinados... tendo ali algumas coisas agora que estão sendo previstas aí a partir da pandemia, mas a subordinação fica caracterizada com essa questão. A decisão, existem decisões esporádicas em alguns tribunais, o TRT3, que é o de Minas Gerais, apresentou, e uma turma dos desembargadores apresentaram essa decisão, e é importante dizer que existe um lobby para que as decisões, os precedentes não sejam criados, né? Então, assim, sempre quando chega próximo a uma decisão dos tribunais por um colegiado de desembargadores que entendem, junto com o Ministério Público do Trabalho, entende que o vínculo de emprego estaria presente, né, criando uma incipiente jurisprudência nesse sentido, os aplicativos, em geral, fazem um acordo com o demandante, né, com o reclamante. E aí, para renunciar ali e desistir da ação. Então, a estratégia é gerar um acordo prévio para não criar uma decisão jurisprudencial. Quando eles já sabem que
que a decisão, por entendimento da turma, né, é no sentido do vínculo, eles tendem a fazer esse tipo de acordo para que não crie um precedente. E é um mercado, isso aponta para um comportamento de oligopólio, né? Porque são poucas empresas, então elas podem ter esse comportamento quase cartelizado e essa conduta de quando nunca deixa gerar uma decisão numa corte alta para não criar jurisprudência. Então, se são 5 grandes, eu não sei a quantidade, mas vamos dizer que são 5 empresas de aplicativo que tem no Brasil. Elas têm que ter um acordo, porque se uma deixa chegar numa decisão que crie jurisprudência, isso aí pode ter um efeito em cascata para todo o ambiente nacional, né? Então, tem um certo comportamento cartelizado também, né? Podemos dizer isso ou é um pouco leviano? Olha, Talvez esteja mais na área do direito econômico do que do direito social. Então, fica com a minha leitura aqui de economista, de formação de oligopólio e cartel, mas eu vejo esse comportamento aí. Pelo seu relato, eu do ponto de vista do direito econômico, eu consigo ver um comportamento acordado entre as partes, não é um comportamento de preço, embora também deva ter uma concorrência, mas deve ter uma proteção de preço, mas essa é uma conduta que, se não for feita por todo mundo, se um furar e deixar a decisão subir, pode criar uma jurisprudência pró-trabalhador que afeta todos os aplicativos. E tem uma outra questão, Rafael, que é o chefe é um algoritmo, né? Isso deve ter impactos sobre a saúde do trabalhador, porque o algoritmo é uma caixa preta. A pessoa, ao usar recorrentemente, deve começar a entender melhor como que o algoritmo funciona, mas ele não sabe exatamente como que todos os parâmetros desse funcionamento desse algoritmo. Deve ser uma coisa um pouco angustiante para o trabalhador, esse aspecto que você não tem um chefe humano, você tem um algoritmo que impõe ali ritmo, impõe certos elementos de saúde do trabalhador certos elementos de trabalho que afetam a saúde do trabalhador. É verdade. Os algoritmos aí, eles têm medidas assim, que implicam na vida. Você acaba reduzindo aí a fronteira do trabalhador entre a esfera privada, por exemplo, e a esfera de trabalho dele, fica mitigada, né, quando não misturada. Aí, porque ele tem rotinas de trabalho elevadas e muitas vezes também repercute em casa, né, a relação dele com a sua esposa ou dela com o seu esposo, né, porque também temos bastante mulheres trabalhando aí como motorista aplicativo ou em entrega, né, de deliveries. E isso tem repercussões na dinâmica das vidas privadas aí de cada um, com uma diminuição do ócio e uma diminuição também da parte de notícias, né, porque precisamos também de se ater, não é só entretenimento também. Quando a gente deve pensar qual tipo de sociedade a gente está querendo, né, qual tipo de sociedade a gente quer também que a população esteja consumindo de informação, né? Então, é preciso também pensar nesse tipo de coisa e também que envolve também a dinâmica de trabalho. Porque se temos aí pessoas que vão trabalhar para sobreviver, pessoas que vão trabalhar um trabalho
que vai estar fugindo ao escopo da Constituição de valorização social do trabalho, da iniciativa privada, né? A dignidade da pessoa humana, que é a base da Constituição, que foi um valor humano, assim, um valor, mais do que um direito, é um valor, né, que transcende até a Constituição. A gente vai estar regredindo, em vez de estar evoluindo com as tecnologias, a gente vai regredir. Então, as tecnologias são importantes, estamos aqui utilizando a tecnologia para fazer esse encontro aqui no seu canal, e está chegando até a casa das pessoas, dos ouvintes, né, dos telespectadores. Mas também, por outro lado, temos a tecnologia aí reduzindo alguns direitos já antigos conquistados, e a gente precisa conversar sobre todas essas questões, precisa se levantar essa bandeira, né? Porque também somos parte disso na história. Então, eu aqui como advogado, como estudante do direito, eu entendo que o vínculo de emprego, em boa parte dos casos, ele está presente sob uma nova forma, né, onde tem a subordinação através dos algoritmos, dos meios telemáticos, né, de controle de fiscalização, através de promoções que a pessoa do empregado, né, digamos assim, do motorista de aplicativo, fica numa condição pior, né, de conseguir de barganhar alguns direitos. E temos aí também a questão da associação, né, porque isso é uma outra coisa que não é muito abordado, mas as associações são fundamentais para você equiparar ali, os poderes, né? Porque temos aí de um lado um aplicativo e de outro lado um motorista ou um entregador que tem um poder infinitamente menor do que os donos dos aplicativos e dos algoritmos. Então, assim, como que ele vai conseguir barganhar o seu direito? A não ser se associando e criando vozes, ecos de suas vozes, através de seus pares. Então, isso é importante, né? Foi assim que se conquistou muitos dos direitos que hoje nós estamos vivenciando aqui, inclusive na Inglaterra, e isso repercutiu no Brasil. E agora a gente está precisando conversar, está precisando debater mais sobre esses assuntos, pedir para o Congresso também debater, mas eu acredito que seja mais fácil isso caminhar de uma decisão judicial. E aí tem que caminhar também, tem que deixar isso chegar até o STF. Para isso chegar no STF, é preciso aí de uma ação coletiva, a meu ver. Uma ação que vai partir de uma tutela coletiva. E quem pode tutelar, fazer esse tipo de tutela coletiva, não é um simples advogado aqui, não que seja menor que os outros, mas talvez um advogado de uma associação, de um sindicato, né? E para isso precisa de associação. Ou então do Ministério Público. Então, para isso chegar e acontecer, tem que ter um debate acalorado, e onde os doutrinadores também estejam presentes, e principalmente os trabalhadores, porque são eles que são os donos do direito, eles têm que ser ouvidos, têm que falar mais alto, para todo mundo ouvir. Quando a gente entra em mídias sociais, a gente também está submetido a algoritmos, né? Mas isso está muito dentro da nossa esfera privada e não do mundo do trabalho. Agora, quando você está submetido ao algoritmo no ambiente de trabalho, é uma questão realmente de maior impacto na saúde do trabalhador. Sobre o algoritmo, eu queria sugerir aqui um livro. Eu tenho um projeto de doutorado em andamento em engenharia de produção, e a gente trata muito desses elementos
que estão sendo colocados aí na observação do trabalho. Então, questões como ritmo, como hierarquia, fadiga do trabalhador, o grau de liberdade que o trabalhador tem para executar uma tarefa, são elementos de observação do trabalho e também geradores de doenças do trabalho, né? E nas disciplinas do doutorado, a gente estudou um livro aqui que eu vou compartilhar, do Wilhelm Fussler, que é A Filosofia da Caixa Preta. Como o nome dele é complicado, eu vou botar aqui, fica como sugestão de leitura para o Rafael, que também gosta de leituras filosóficas e não só de textos do direito. E esse livro ajuda a compreender essa questão do programador, dos algoritmos, como que isso está impactando o mundo do trabalho, como que isso está impactando os usuários dessas programações. Então, eu recomendo esse livro aqui, Filosofia da Caixa Preta, do Wilhelm Fussler. O nome dele é complicado mesmo. E trata dessa questão, porque o algoritmo é um grupo de técnicos e engenheiros de informática, né, de tecnologia da informação, que antevêm vários elementos. O algoritmo é que manda no trabalho, mas alguém criou esse algoritmo. Esse algoritmo tem parâmetros, então tem uma certa conduta para regular o trabalho a partir desse algoritmo, mas você nunca vai encontrar o desenvolvedor do aplicativo do Uber ou o aplicativo do 99. É uma coisa que parece que acontece como mágica, mas a gente está submetido ao que o Fussler chama dos programadores. Os programadores, aqui a gente está usando um aplicativo para fazer a telechamada. Ele tem parâmetros e a gente trabalha dentro dos parâmetros que já são dados. A gente não tem muita margem de escolha aqui, mas nesse caso não nos afeta muito. Mas quem pensou tudo isso que está acontecendo aqui foram os programadores. A gente não pode decidir muita coisa, o que está acontecendo, como que a gente vai usar esse aplicativo. É tudo pré-determinado. A gente acha que tem uma margem de manobra, mas, na verdade, já está tudo pré-definido aqui para a gente se comportar de uma forma. A gente não tem essa margem de manobra. Então, fica aí essa dica de leitura. E a gente pode passar, então, para a questão da decisão da Suprema Corte da Inglaterra, porque é um assunto que está no mundo inteiro, né? O Uber se espraiou para o mundo inteiro, gerou conflitos, agora já assentou um pouco esse nível de conflito que tinha, mas aqui no Brasil, por exemplo, tinha taxista atacando trabalhador de aplicativo no início, um clima muito tenso, e gera discussões mundo afora, e a Inglaterra saiu na frente nessa questão do direito do trabalhador de aplicativo. É a questão da uberização, a questão de uma crise aí do estado de bem-estar social, de também podemos envolver também o avanço de políticas neoliberais, né? Pode-se colocar aí uma cultura de empreendedorismo também na conta, né? De você o empreendedor é maior do que o empregado, por exemplo, né? Essa educação incentiva o empreendedorismo, entre outras coisas aí que levaram a uberização ao topo da questão de hoje. Isso porque a gente está falando do impacto
individual, por enquanto, né, no trabalhador. Mas tem um impacto social que eu, como economista e que trabalho com políticas sociais, eu vejo como uma bomba relógio. Um rapaz, alguém de 25 anos que está entregando sanduíche de bicicleta. Ele consegue trabalhar com isso até os 40 anos, como com 60 anos, o que ele vai fazer? Ele não recolhe a aposentadoria, em geral, não recolhe a aposentadoria, não tem plano de saúde, ele é totalmente desprotegido, não tem colchão financeiro, não tem colchão legal, não tem nada. E quando é uma pessoa, isso é um problema individual. Mas quando é um evento em massa, de trabalho em massa, isso vai ter um impacto social. Quando muitos economistas criticam a questão da uberização, da flexibilização, é muito nesse sentido de ver que, pô, por enquanto, o cara com 25 anos consegue pedalar e trabalhar 10 horas por dia entregando sanduíche, ele até que tira uma renda, mas essa pessoa, mais para frente, vai estar totalmente exposta, não vai mais poder fazer esse tipo de trabalho e sem nenhum tipo de proteção financeira própria, porque a remuneração desse trabalho é quase impeditivo da pessoa criar uma poupança, criar alguma estrutura pessoal de segurança financeira, e também não tem proteção legal, não tem previsão de aposentadoria. Então, a crítica é por isso ser uma bomba relógio aí social. O taxista, ele tinha certos parâmetros de atuação, ele tinha que recolher INSS, se ele tivesse um acidente, ele pode não trabalhar e ter direito a uma remuneração pelo INSS. Se um trabalhador de Uber se machuca, se um entregador de aplicativo de entrega de alimento quebra o pé, ele simplesmente fica desprovido de renda, não tem nenhum direito que garanta e que reconheça isso como acidente de trabalho, como uma impossibilidade. De novo, quando isso é multiplicado por dezenas de milhares de trabalhadores, vira uma bomba relógio social. É verdade. Eu diria que é como Bauman definiu aí a sociedade líquida, né? Uma sociedade moderna líquida, fluida, em que os riscos são cada vez mais assumidos. E aí são assumidos também por essa dinâmica dessa relação de trabalho, onde não é pensado mais numa questão salutar, por exemplo, que vai acontecer com a previdência, né? O que vai acontecer também com a pessoa que fique incapacitado ou adquira uma doença incapacitante ou um acidente que não permita ele trabalhar mais no exercício das tarefas e a atividade laboral que ele exercia. Então, assim, quem vai segurar isso? Quem vai garantir que durante esse período de incapacidade ele receba uma renda que possa garantir um mínimo existencial para ele, né? Então, são questões da Previdência importantíssimas de serem estabelecidas também para esse tipo de relação, que hoje já é aí, se não é a maioria, não tem os dados, você pode até buscar aí como economista, Thiago, quais são os dados, mas a relação do emprego informal, né, onde está inserido aí também os trabalhadores por aplicativo, são a maioria do nosso país, e a gente tem a questão da previdência inserida nessa história, que não são segurados, eles não estão segurados. Como vão chegar numa idade de aposentadoria, vão certamente cair para uma questão de carência, né? Em caso de não recolhimento hoje, uma pessoa carente teria aí
a possibilidade de receber o benefício de prestação continuada, o BPC, né, porque a gente tem um modelo de previdência também assistencialista, mas eu não sei até quando vai se sustentar, já visto o que você está falando. E a questão é regulamentar, precisa de regulamentação. Se vai vir pelo Congresso, a gente não sabe. Né? Até hoje, as discussões que nunca encontraram aí uma votação, nunca foi ditada ainda uma lei nesse sentido. Se tem algum projeto de lei, hoje a gente pode buscar, mas não tem nenhuma pauta de votação, né, de discussão. Esse aqui é a segunda dica de leitura do dia, Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida. Esse é um livro fantástico para interpretar hoje a sociedade que a gente vive. Ele é uma pedra de fecho para as questões atuais. Ele é um sociólogo falecido, boa parte deve conhecer, os que não conhecem, super recomendo. É um livro importantíssimo aí para, inclusive, a interpretação do mercado de trabalho, como é que está passando, né? Essa questão aí da fuga e quais são as características hoje buscadas, principalmente na dinâmica de emprego, de trabalho. E eu acho importantíssimo essa leitura. Essa questão que você falou, né? A solução pode vir pelo aparato legal, ou seja, pelo Congresso, aprovação de leis, ou pelo direito, né? Quando a gente entrar no caso da Inglaterra, a gente vai ver que lá a imobilidade política abriu o espaço, ou obrigou a esfera do direito e da jurisprudência a atuar em cima da questão. E eu acho que, no Brasil, muito improvável também vir de um regramento legal a partir do Congresso Nacional, porque o direito desses trabalhadores, o interesse desses trabalhadores é difuso. Não tem um deputado, não tem um candidato que abarre, que abrace isso como uma causa, porque ainda está como um direito difuso e bem um interesse difuso, desculpa, um interesse difuso e bem improvável de ser representado à altura no Congresso para a criação de leis de proteção desse trabalhador. Então, realmente, o caminho, talvez no mundo, o caminho que os estados nacionais estejam vendo para proteger esses trabalhadores, por causa desse interesse difuso e da dificuldade deles terem uma representatividade no parlamentar, a estrutura das instituições de direito, as Supremas Cortes, é que tem uma chance de ter uma conta ali de chegada mais rápida, uma solução mesmo que provisória, que crie um mínimo de proteção para esse trabalhador. Eu acho muito improvável no Brasil e em vários países que esse interesse difuso crie uma representatividade parlamentar capaz de criar um novo aparato legal de proteção a esse tipo de trabalhador. E aí a gente pode entrar na decisão da Inglaterra. Sem dúvida, temos aqui hoje no Brasil congressistas parlamentares que estão, desde 2017, aí, somente restringindo direitos, né? E temos tendo um retrocesso com relação à questão trabalhista no nosso país. Né? Desde a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, e a 13.429 também, que, entre outras questões, veio para flexibilizar, de regra geral, as questões trabalhistas, inclusive aí a jornada de trabalho, né? Possibilidade de negociações coletivas se sobrepondo aí a alguns direitos. Enfim, não vou entrar muito nesse detalhe agora, mas é muito pouco provável que surja
através do legislador, uma decisão ou uma lei que venha a regulamentar essa questão. Então, é muito mais hoje provável que chegue através de decisões judiciais esparsas, através de uma turma de colegiados, de tribunais regionais, ou até do TST, né? Mas não pelo Pleno. Então, o que a gente tem hoje é isso. Decisões menores de turmas colegiadas de tribunais, algumas turmas decidindo a favor do vínculo de emprego para esse tipo de trabalho por aplicativo. E aí tem as repercussões que, quando acontecem essas decisões, acaba chegando aí na mídia e cria-se uma polêmica. É curioso que essa notícia, o debate no Brasil e o que está sendo decidido na Inglaterra é muito parecido, né? É a conclusão do vínculo de emprego ou não, né? Esse é o cerne do caminho judicial para tentar minimamente regular isso, essa definição do vínculo de emprego. Perfeito. Tiago, eu vou pedir a licença aqui para todos. Enfim, pela questão do horário aí, eu tenho também algumas responsabilidades e estou recebendo aqui algumas ligações, já estou ficando preocupado aqui e te pedir se a gente pudesse... Sim, já estamos encaminhando também, tenho aqui... Estamos aqui no aplicativo, tem um outro aplicativo aqui chamando a gente. Nós dois temos filhos e vamos lá cuidar da nossa paternidade. Mas então é isso. Para concluir, a questão principal, só vou falar brevemente, né? A Suprema Corte da Inglaterra, que a gente resvalou no assunto várias vezes, só para encerrar a live, a Suprema Corte da Inglaterra decidiu, pelo vínculo de emprego, caracterizar o trabalhador de Uber como vínculo de emprego, com um salário mínimo, com férias remuneradas, vários elementos que são característicos do vínculo de emprego. Então, a decisão da Suprema Corte da Inglaterra foi nesse sentido de estender, de cobrir esses trabalhadores com o sistema de proteção do trabalho lá, que aqui é a CLT, o sistema de proteção do trabalhador e de direitos do trabalhador, e colocar essa definição jurisprudencial que tem força impositiva em toda a Inglaterra, que coloca esses trabalhadores na condição de empregados e com todos os parâmetros que essa relação de emprego impõe. Então, é isso. Mais alguma coisa para a gente encerrar, Rafael? Essa foi uma decisão emblemática que foi uma primeira nesse sentido no mundo inteiro e vai trazer certamente uma repercussão, vai trazer mais força aí para que o direito enfrente sob uma nova ótica essa questão social aí do trabalho por aplicativo. Não sei se aqui a gente vai ter a decisão nos mesmos parâmetros que foram realizados lá na Corte da Inglaterra, no Reino Unido, mas eu acredito que aqui possa buscar também fontes mais alternativas, né? A gente pode pensar que um trabalhador de aplicativo ele possa ter que se associar, por exemplo, a uma instituição, uma organização, e essa organização, através daí, essa organização cuidaria dos direitos seletistas, né? Seja seletista, seja previdenciário, se recolheria a previdência, se pagaria aí o direito a férias remunerado, o repouso semanal remunerado, garantiria aí uma limitação da jornada de trabalho.
né, um intervalo entre a jornada. Então, assim, dando os direitos sociais do trabalho a esses trabalhadores por aplicativo, através de uma instituição, eu penso assim que seria uma saída, por exemplo, nos moldes do que é aplicado aos trabalhadores avulsos portuários, né? Eles têm uma organização chamada ONU, e essa organização cuida ali dos trabalhadores que vão trabalhar, os estivadores, num determinado dia. Enfim, tem que se pensar em algumas soluções. Pode ser que o ideal fosse, de fato, o vínculo de emprego, e aí como é que se daria também, né? Porque nem todos ali também seriam caracterizados como... Existem pessoas que trabalham ali como autônomos, de fato, né? E na Inglaterra também, mas acho que a grande maioria ali é subordinada aos algoritmos, aos controles telemáticos. Existe uma onerosidade, é claro, porque os aplicativos eles se defendem alegando que eles são plataformas, eles são locadores de plataforma digital. Essa é a argumentação básica que eles fazem. Eles falam que são locadores de plataforma digital e só estão intermediando ali entre as duas pontas. E aí eles não tem nada com isso, mas só que eles estão definindo quem é o cara que vai pegar, quem o motorista vai pegar quem, quando, que horas, sob quais condições, em qual modalidade de preço, qual é a tarifa, qual o percentual a ser aplicado, entende? Então, assim, como é que a gente vai fechar o olho para isso? Os olhos? Como é que vamos fechar os olhos para isso? Não dá. Então, tem que se encarar essa realidade nova de uma forma mais contundente, mais coerente, né? Então, é isso. Eu vou terminando por aqui. Thiago, eu agradeço demais aí o espaço e deixo aqui também à disposição para estar presente aí em outros momentos para atender aí o público. Até peço para deixarem perguntas aí no canal, postarem perguntas e podendo eu respondo. Eu também abro para o CineD também, se alguém quiser postar lá, ou então um e-mail, deixa meu e-mail nos contatos aí. E a gente vai junto numa outra oportunidade. Ótimo, Rafael. Eu acho que temos tema aí para outro programa. Na nossa reunião aqui prévia, a gente abordou outros assuntos que não deu tempo da gente abarcar aqui, e outras coisas do teletrabalho, dessa condição nova. Então, provavelmente faremos outra colaboração entre o Movimento Paraíso Brasil e o CineD. Vou colocar o e-mail do Rafael Barbosa aqui. Agradeço ao Rafael pelos esclarecimentos, ele está muito atualizado no assunto, achei muito cativante, desde o vídeo que ele colocou. Vai ficar aqui também no link o vídeo onde ele explica mais detalhadamente, sem eu ficar interrompendo e trazendo questões mais sociológicas e econômicas, um vídeo mais objetivo. Né, falar, porque a gente vai abordando em um bate-bola, né? Falar assim sozinho, eu também estou me acostumando. Então vamos lá cuidar dos nossos filhotes. Hoje esse vídeo está sendo gravado numa sexta-feira, à noite já, o fim da jornada de trabalho, e também nós temos o nosso direito ao descanso. Obrigado a todos. Até. Até. Valeu, um abração. Tchau, tchau.